formação, sou brevense, moro aqui no Marajó, e hoje faço parte da Rede Mondó, sou coordenadora do Núcleo de Integração, né, desde o início da Rede Mondó, eu faço parte da equipe, né, junto com a Cássia, a gente lidera as equipes, né, as pessoas e os trabalhos desenvolvidos no território, tá bom? E a gente também é esse elo, né, essa interlocução, né, com partes externas, né, com voluntários, com parceiros, tá? Então, obrigado a todos e todas, né, por terem se disponibilizado, por terem tirado um pouquinho do tempo para esse momento de tirar dúvidas, né, e para conhecer um pouquinho do nosso programa, do trabalho que a Rede Mondó desenvolve no território, tá bom? Eu vou espelhar aqui para vocês um slide para vocês irem acompanhando um pouquinho a minha fala. Eu gostaria que, antes disso, vocês se identificassem lá na mensagem, né? Coloquem o nome e de onde vocês falam, tá bom? Se tiverem alguma dúvida também sobre o programa, sobre a Rede Mondó, vocês podem também escrever no chat, que a gente vai anotando e no finalzinho a gente faz esse bate-bola se houver alguma dúvida, tá bom? Eu vou me apresentar enquanto a Linda vai espelhando a tela. Eu me chamo Cássia, eu também sou marajoara aqui de Breves, eu sou assistente social de formação, assim também como Linda, e atualmente eu estou trabalhando na Rede Mondó enquanto analista de projetos, e agora também eu vou ficar à frente do programa Fluir. Sintam-se acolhidos, sejam bem-vindos, e espero que esse nosso encontro seja bastante produtivo. Espera aí só um minutinho, minha gente, que a gente está só tentando espelhar a imagem aqui. Bora lá. Enquanto o Diógenes está tentando espelhar a nossa aí, tá? A gente vai dando continuidade. Para quem chegou agora, boa noite, tá? A Rede Mondó, eu não sei se todo mundo já deu uma pesquisada aí na gente, já olhou nos nossos sites, tá bom? Já? Você conseguiu?
Oi, gente. Só apresentar um pouquinho aqui do Marajó, não sei se todos são marajoara, mas é importante a gente salientar que a Rede Mondó ela está atuando hoje no Marajó, no arquipélago do Marajó, que é o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo. Ele é composto por 17 municípios que somam aproximadamente 590 mil habitantes. Como eu havia dito, Breves ela é a cidade piloto, né, onde a Rede Mondó iniciou a sua atuação. A Rede Mondó ela surgiu dentro da área de responsabilidade social da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares, onde lá, durante a pandemia, surgiu essa provocação, né, para que a ANUP pudesse fazer suas intervenções em comunidades, né, com públicos em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade educacional, e daí chegou até o município de Breves por conta, né, das suas peculiaridades, por conta dos índices que a gente convive aqui, e a partir de então iniciou o seu trabalho. A gente iniciou como uma proposta de um programa de fortalecimento do ambiente escolar, né, onde a gente trabalharia somente a questão da educação, conectividade, como é que a gente vai sanar essa grande lacuna que deixou a pandemia com relação às crianças ali fora da escola, com essa distorção do papel da escola. E daí a gente iniciou, né, os primeiros trabalhos de conversa com a comunidade, de fazer escuta. Nós fizemos um grande diagnóstico no início do processo, onde a gente envolveu 15 voluntários, foi a nossa primeira experiência enquanto na questão do voluntariado. Então, nesse primeiro processo da gente entender as demandas do território, a gente contou com 15 voluntários e a gente chegou, né, num grande diagnóstico que apontou que a escola, sim, tinha as questões de conectividade, tinha as suas demandas, né, que surgiram ali na pandemia e aquelas que já estavam ali antes da pandemia, que acabaram se acentuando, e a gente entendeu que o problema não era só a educação, não era só a questão da conectividade, que os problemas eram bem mais gritantes, que os problemas eram estruturais. E daí surgiram, né, as questões de saúde, as questões de violações de direitos, da criança que estava em situação de trabalho infantil, das dificuldades que iam para além desse ambiente escolar, né, que eram as dificuldades e os desafios que essa família já enfrentava antes mesmo dela estar inserida na escola, enfim. E daí a gente foi entendendo, né, todas essas nuances da pobreza e da extrema pobreza, e a partir de então a gente foi moldando os nossos objetivos. E hoje a gente se enxerga, né, e comunica a Rede Mondó como um programa de desenvolvimento territorial, porque a partir de todo esse estudo, de escuta da comunidade, diagnóstico, de laboratórios de cocriação, a gente passou, né, a trabalhar o conceito do multidimensional, que, por exemplo, a pobreza ela não é necessariamente somente a falta de dinheiro, mas ela por exemplo, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso à água de qualidade, a falta de acesso a saneamento básico e um monte de outras lacunas, né, e de ausências que a gente enfrenta enquanto parajoara. E hoje a gente atua a partir de 5 dimensões. A gente trabalha 4 dimensões. A gente trabalha a educação como um eixo que é transversal, né? A educação ela está em tudo, ela é o princípio de tudo, princípio, meio e fim. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente enxerga ali a educação como pilar. A gente também trabalha a saúde também como uma questão a ser trabalhada dentro dessa proposta de atuação. A gente trabalha desenvolvimento econômico, a gente trabalha também água, moradia e energia. E, através desses 4 pilares, a gente vem aí construindo os nossos trabalhos, a nossa intervenção, e entender, né, de que forma a gente pode ser esse programa que fortalece, né, não só o ambiente escolar, né, mas aquilo que está ao seu entorno, os atores que têm algum tipo de interlocução, né, a parteira, o técnico de saúde, o técnico de enfermagem, o professor,
agente de alimentação. Então, todo mundo que está aí envolvido nesse conceito de comunidade escolar e arredores, a gente vem tentando trabalhar. Hoje, a gente trabalha tanto a parte urbana do município de Breves, quanto a parte rural. Então, a gente tem aí alguns grupos de controle de comunidades que são ribeirinhas, que a gente vem aí fazendo processo de acompanhamento. A gente já tem um trabalho também, né, desde o início lá de fortalecimento do trabalho das parteiras tradicionais, a gente tem trabalho com a infância, trabalho com a adolescência, trabalho com mulheres, né, com a juventude de forma geral, e assim a gente vem escrevendo a nossa história no Marajó, e a gente precisa que isso, obviamente, se fortaleça. Eu queria pedir para quem está passando o slide para passar um pouquinho para mim. Ah, sou eu mesma, Jesus. Só um minutinho. Tá, gente. É importante a gente colocar aqui, né, por que o Marajó, por que o município de Breves, hoje, para quem tem a curiosidade aí, está esperando uma oportunidade de emergir nessa experiência, né? Então, a gente tem aí alguns índices que a gente sempre faz questão de ressaltar, né, para poder justificar esse nosso processo de atuação. A gente tem aí dentro da educação, né, 12% dos adultos, apenas 12% dos adultos são alfabetizados, sendo que a média nacional ela foi de 5,6% em 2022, segundo o IBGE. 48% dos adultos abandonaram a escola antes da conclusão do ensino fundamental. A gente tem aí um número que aponta que, dentro da questão do desenvolvimento econômico, renda e tudo mais, 87% dos lares possuem, em média, seis pessoas e são majoritariamente chefiados por mulheres, ou seja, dentro desse grupo que a gente tem de estudo aí, a gente consegue, inclusive, a partir do nosso diagnóstico, fazer essa comparação, né, com os grandes números, né, que o IBGE, enfim, as estatísticas da vida aí apontam, então isso é muito mais intenso aqui no Marajó. A gente tem aí 60% dos adultos que não possuem nenhum tipo de ocupação, e a gente consegue observar isso aqui no dia a dia. A gente tem aí 65%, né, entre os que trabalham e os que estão na informalidade, ou em atividades consideradas degradantes. Então, a gente tem um grande número de pessoas em situação de trabalho que a gente consegue, inclusive, observar na prática, né, trabalhos que, inclusive, são análogos à escravidão. A gente tem aí, com relação às questões de moradia, 99% dessas famílias, né, dessa população não tem acesso a saneamento básico adequado. Breves, assim, é um reflexo muito grande, né, desses números. A gente tem aí 81% dos brevenses que foram entrevistados por nós estão em situação de insegurança alimentar média ou grave, de acordo com a escala brasileira de insegurança alimentar. A gente tem aí, com relação à saúde, metade das pessoas que alegam ter alguma doença crônica ou aguda e não é acompanhada por um médico, ou seja, dessas pessoas que a gente acompanhou, né, do nosso grupo de controle, que são os brevenses, no caso, que passaram pelo nosso processo de diagnóstico, metade deles se entendem, né, ou sentem que podem ter alguma doença crônica ou aguda, e eles não fazem nenhum tipo de acompanhamento. A gente tem aí 4,1% de pessoas que nunca foram ao dentista, e, assim, a gente vê muito reflexo desses números, principalmente em crianças, né, em comunidades de difícil acesso, as comunidades ribeirinhas. Então, todos esses números, infelizmente, a gente consegue, não precisa andar muito, não precisa fazer muita seleção, que a gente consegue observar isso no dia a dia. Deixa eu ver mais. A gente, para quem tem um pouquinho de curiosidade, a gente já tem um trabalho de pelo menos 3 anos. A gente vai fazer 3 anos no território, mas a gente já tem
um trabalho de planejamento antes disso, e a gente já consegue hoje ter, né, conseguiu mensurar, né, os impactos das nossas atividades, das nossas ações. Então, a gente tem aí, até hoje, né, no caso, porque a gente ainda não fez a mensuração do impacto de 2024, mas até então a gente conseguiu impactar aproximadamente 60 mil famílias, né? 8.904 alunos impactados diretamente por conta das nossas ações. Eu ainda não entrei nesse ponto, mas a gente tem algumas atividades que a gente roda dentro da nossa proposta de atuação. Esses 60 mil impactados, eles são só de um programa, de um projeto específico nosso, que é a Jornada para o Amanhã, que é uma dinâmica que a gente faz, uma gincana entre as escolas, que é para fortalecer o papel e ressignificar o papel da escola enquanto promotora da saúde, enquanto promotora da transformação social. E a gente tem aí, por exemplo, a implantação que ocorreu recentemente, né, a implantação do Sistema de Gestão Integrada, que é uma proposta que parte da Fundação Pitágoras de estabelecer um sistema de gestão, né, no sentido de capacitar os gestores, né, e implantar um sistema onde a escola consiga gerenciar de uma forma mais eficiente e eficaz as metas e os objetivos da escola. A gente também promoveu, né, durante esse nosso período do primeiro ano até os dias atuais, pelo menos 3 ações de qualificação em saúde. A gente deve aumentar um pouquinho mais agora no nosso próximo relatório, né? Mas até então a gente tem um número de pelo menos 50 mil pessoas impactadas indiretamente, 739 impactadas diretamente. Como eu falei, a gente deve dar uma aumentada aí por conta das outras ações que surgiram no decorrer dos meses de 2024. A gente tem trabalhado um programa onde a gente atua através do olhar multidimensional da pobreza, onde a gente, como eu falei lá no começo, enxerga a pobreza de forma multidimensional, onde não é só a falta de renda, é a falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação e de muitos outros indicadores. Então, a gente tem um grupo de controle aí hoje de 350 famílias que são acompanhadas por nós trimestralmente, né? E também participam de algumas atividades que acabam sendo diárias. Então, a gente tem contato direto, né, com essas famílias. Todo dia os nossos colegas de trabalho estão aí nas visitações, e dessas 350 famílias, a gente tem pelo menos 1.759 pessoas que são beneficiadas diretamente com esse programa, né? Dentro desse programa, a gente trabalha também os nossos 4 pilares, né? Educação, desenvolvimento econômico, saúde, água, moradia e energia. Então, a nossa proposta é enxergar essa família, né, através do conceito de pobreza multidimensional. Voltando um pouquinho para trás, são famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, que são chefiadas, na maioria das vezes, por mulheres que são constituídas por muitos membros, são famílias numerosas, e que têm pessoas com deficiência também no seu núcleo familiar. Então, são famílias, assim, pelo perfil delas, bastante vulneráveis, né? Então, que convivem ali diariamente com situações de fome, situações de violação de direitos assim, mais diferentes que vocês possam imaginar. Então, a gente tem esse grupo de controle, a gente está acompanhando eles para tentar ir melhorando esses indicadores, né? E fora as outras ações que a gente tem realizado, se eu fosse falar um pouquinho, se eu fosse utilizar esse momento para falar, a gente não conseguiria falar do programa Flui, porque a gente tem pouco tempo de vida, né? Nós somos um bebezinho com relação aos outros projetos, mas a gente faz muita coisa mesmo, muita coisa de verdade, né? Tanto que a gente está aí nesse processo de crescimento, tanto que a gente está aí no processo de necessidade de mais pessoas para abraçar a nossa causa também, para contribuir com a sua expertise, né, e ajudar a gente a promover essa transformação social dessas famílias.
Tá, pronto. Agora eu vou passar para a Cássia, ela vai falar um pouquinho sobre o programa Fluir, né? Como ele se conecta com os trabalhos que a gente desenvolve aqui na Rede Mondó, aqui em Breves, e como vocês podem fazer parte deles. E toda e qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? A gente vai abrir um momentinho lá no final, mas a gente vai anotando aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Passa lá, né? Peraí, Deixar a Glinda compartilhar de novo a tela para gente. Já. Então, vamos lá. O que é esse programa Fluir, né? O Afluir é mais uma extensão de todos esses exemplos que a Glinda trouxe para a gente, de programas que a gente, Rede Mondó, a gente atua aqui no território. Vem ser um programa de voluntariado que vai servir para apoiar nessa transformação da realidade aqui das pessoas aqui das florestas, né? Por meio do voluntariado em si. Pode passar, Lindinha, para mim. Então, aí a gente pode ver o mapa do programa. O programa ele é baseado em 3 pilares estratégicos, né? Que a gente chama dos 3 P's. O P1 ele está organizado aí por pessoas, o P2 em processos e o P3 em produtos. O P1 ele vai focar mais nessa questão de engajamento, de treinamento dessas pessoas que se inscreveram no programa. O P2 vai focar nessa construção no aspecto organizacional do programa, né? Construção de cartilha do programa, construção de política do voluntariado, painel de indicadores. E já o P3 são os produtos. É o que vai ser o que vai nascer desse P1 e esse P2, né? Pode passar aí, Linda. Muito bem. Pode passar também. Então, vamos lá. Recentemente, a gente teve a primeira imersão aqui no território, que foi no dia 9 e dia 10 de maio, né, Linda? Dia 9 e dia 10 de maio. A gente contou com 15 voluntários daqui do território e mais 6 voluntários vindo de outras localidades aí do Brasil. E a gente levou essa galera para uma comunidade que a gente atua, que é a comunidade Corcovado. Ela é uma comunidade ribeirinha. E lá a gente passou uma semana trabalhando com a comunidade escolar, seja em diversas oficinas, workshops, dentro dessas 4 dimensões que a Glinda disse que a gente atua, que a Rede Mondó atua, né? Seja na saúde, no desenvolvimento econômico, moradia, água, energia e educação. Além disso, a gente também está no processo de construção de uma sala, uma brinquedoteca, né? E Glinda, justamente porque lá nessa comunidade a gente conseguiu matricular vários jovens e adultos no EJA, para voltar a estudar à noite. E a gente viu que, nesse processo, um dos questionamentos que a gente fez foi onde que essa mãe, onde que esse pai, como é que a gente poderia ajudar eles a voltar a estudar, sendo que eles têm filhinhos, e eles não tinham onde deixar essa criança, né? Não tinham onde deixar. Então, a gente pensou em uma estratégia. Essa estratégia foi a construção dessa sala de brinquedoteca. Então, esses 6 voluntários que vieram de fora, eles vieram para participar desse processo de construção da brinquedoteca, né? Foi feito todo um grande planejamento. Como é o nome da bolsa do meio? Vieram a equipe da Construide
se voluntariou, né, para participar desse primeiro processo de imersão a construir uma instituição que atua na construção de casas sustentáveis, né, para famílias em situação de calamidade pública, de extrema pobreza, enfim. Hoje eles estão se deslocando para o Rio Grande do Sul, né? Todo mundo soube da catástrofe que aconteceu lá, então eles vieram aqui, deram sua contrapartida e foram para lá. Como a Cássia falou, né? A proposta era essa sala ser esse ponto de apoio, né, para as mães, para os pais aí que precisavam retomar os estudos, porque assim, para que a gente consiga desenvolver, né, as ações de desenvolvimento econômico, de saúde ou qualquer outra coisa que seja, a gente precisa que essa família tenha minimamente acesso à educação para poder também entender o processo, fora os outros desdobramentos que partem aí, né, do adulto inserido na escola. Então, são famílias, né, pessoas que já estavam muito tempo desligados do ambiente escolar, e a gente conseguiu abrir essa turma com muita luta, muito ranger dos dentes, né? E para a gente conseguir manter eles lá, a gente tinha que ter um espaço de acolhimento para as suas crianças, que acabou se transformando numa brinquedoteca, né? A gente chama de espaço de acolhimento, de brinquedoteca, porque ele acaba aqui sendo as duas coisas, né? Então, ele foi equipado justamente para ser esse ponto de apoio na comunidade, porque é o único lugar onde as crianças vão ter acesso a brinquedos, a material pedagógico, né? Um espaço um pouquinho mais alegre, que talvez até destoe da sua realidade, porque são famílias que têm dificuldade de acesso a tudo, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser um espaço de acolhimento para que no dia a dia, por exemplo, ali durante as aulas, as atividades, as crianças da escola possam usar eles. De que forma? A professora identificou ali que a criança está com algum hematoma, está chorosa, está isolada, então ela pode usar esse espaço de acolhimento para fazer uma escuta protegida, também uma escuta qualificada, e daí conseguir atender, né, essa outra necessidade. E, além disso, a gente também realizou algumas atividades lá, foi assim. Sim, a gente conseguiu algumas parcerias já aqui da cidade, como sim, a Casa do Trabalhador, a gente conseguiu levar a coordenadora de lá para dar palestras, oficinas, né? Dentro também do eixo saúde, a gente conseguiu levar workshops sobre saúde da mulher, sobre primeira infância, montamos também turmas com os voluntários sobre educação ambiental, educação financeira. Então, a gente conseguiu atingir várias pessoas daquela comunidade, a gente conseguiu impactar várias pessoas daquela comunidade. E também, né, a gente conseguiu ter um momento de pintura, né, com a comunidade, um espaço, e a gente até utiliza também lá dentro da comunidade, quando a gente precisa trabalhar com a comunidade, alguma temática, a gente vai para aquele espaço, né, que é um espaço do lado de uma igreja, e a gente conseguiu materiais de construção, tinta, pincel, essas coisas, para a comunidade pintar aquele local, aquele espaço, entendeu? Essa comunidade onde a gente realizou essa primeira imersão de voluntariado do programa Fluir, no caso, é uma comunidade onde a gente já atuava, né, enquanto Rede Mondó, né, enquanto programa de enfrentamento à pobreza e as outras atividades que a gente realiza. E daí a gente tem um carinho todo especial por eles, né, por conta de todo o histórico. É uma comunidade que ela é ribeirinha, ela tem acesso tanto pelo rio quanto pela estrada. Pelo rio, ela está distante pelo menos 10 minutos, né, de voadeira, de barco, de arrabeta da cidade. Pela estrada, ela está pelo menos 40 minutos. Mas, por incrível que pareça, é uma comunidade onde os serviços públicos eles têm muita dificuldade de chegar. E quando chegam, não chegam da forma como deveria. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso lá de resgate de muita coisa, resgate de ancestralidade, de trabalhar questões educacionais,
questões de cidadania, para que as pessoas elas comecem, né, primeiro, a se entender como uma comunidade, porque é isso que a gente tem trabalhado muito lá, né, e entender, né, que a gente consegue, por exemplo, se unir de maneira estratégica para começar a impulsionar algumas coisas, porque, assim, ao mesmo tempo que eles têm muitas dificuldades coletivas, né, eles são muito unidos, é um extremo paradoxo, e a gente tem tentado aproveitar, né, dessa união, né, e daquilo que eles têm de potencial para a gente levar as nossas atividades. Como a Cássia falou, a gente conseguiu, né, no único dia, levar uma série de serviços, uma série de informações, né, de baixo custo, inclusive, porque, apesar de ser, enfim, a gente precisa ter que se deslocar, enfim, que se organizar internamente com algumas questões, é um trabalho que é de baixo custo e tem um impacto imenso. Então, a gente muito provavelmente deve trabalhar essa próxima etapa do programa Afluir também nessa comunidade, e daí a gente deve traçar o perfil aí, né, das próximas ações, dos próximos voluntários, e ver de que forma a gente consegue somar com a comunidade, tá bom? É uma comunidade também que ela passou, né, para quem, não sei se todo mundo é marajoara aqui, passou pelos 3 ciclos, né, o ciclo da borracha, o ciclo do arroz, o ciclo da madeira, e depois de todos esses ciclos, o que restou foi extrema pobreza, foi a pobreza estrutural, foi o desemprego, falta de oportunidade, falta de protagonismo da juventude. Então, a gente vem nesse processo de resgate de todas as potencialidades, porque é uma comunidade muito bonita, tem muita terra, muita coisa boa, é na beira do rio, tem uma estrada, as pessoas conseguem se organizar, mas aí precisam desse processo de impulsionamento, de fortalecimento, né, daquilo que a gente pode promover. Muito bem. Então, ainda nesse debate, né, sobre essa primeira imersão, eu queria apresentar para vocês 2 voluntárias nossas que trabalharam com a gente nesse processo de construção do dia 9 e do dia 10, e eu queria que elas se apresentassem, contassem um pouquinho da experiência delas para a gente, para vocês também. Vai lá, Marciane. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Eu me chamo Marciane, eu sou formada em serviço social, né? Sou bacharel em serviço social. E eu já havia tido um contato com a Rede Mondó em uma das ações que eles fizeram, e eu achei muito interessante. Atualmente eu estou como voluntária do Afluir, né? Achei muito interessante essa parte de escuta, que se tem esse cuidado, essa intenção de, sim, formular políticas, mas a partir daquilo que a gente ouve da comunidade, aquilo que eles querem, que eles precisam. E é interessante porque agora, nesse segundo momento, né, que estamos tendo aqui, eu percebo que além de ouvir, houve todo um cuidado de sistematizar e a partir de agora a gente fazer ações voltadas para isso, né? E agora eu volto para a Rede Mondó como voluntária do Afluir, participando já dessa ação em Corcovado. E, gente, foi muito interessante, foi um momento de muito aprendizado para mim, que busco esse contato, que busco essa experiência, foi muito interessante. A Rede Mondó, ela já trabalha, né, esses eixos de educação, de saúde, de cultura, e eu achei muito interessante porque eles conseguiram aplicar todos esses eixos com um custo, como a Glinda falou, com um custo baixo. Então, às vezes a gente escuta tanto que é tão difícil da gente conseguir colocar em prática, né, vamos dizer, oficinas e orientações, porque como já foi dito também pelas meninas, que a educação, ela é, sim, um pontapé inicial, né? Ela é a chave, e a gente está falando de educação em várias vertentes, em várias áreas. Então, é educação ambiental, é educação também voltada na área econômica, quando a gente está falando de pessoas que sobrevivem de agricultura, que tem uma renda voltada para a agricultura, é interessante, sim, essas pessoas terem a capacidade de lidar com a economia, de saber como administrar, saber que a economia também vai além da questão financeira, além de dinheiro, né? Ela impacta de forma significativa no social dessas pessoas. Então, foi muito interessante. Como voluntária, né, eu participei com as crianças e a gente conversou com elas em um primeiro momento, falamos sobre algumas regras de convivência familiar e comunitária,
cuidado com o meio ambiente, a forma de lidar com os outros, tanto em família quanto dentro da escola, o cuidado de não jogar lixo, como tratar os amigos. Oferecemos momentos de lazer também para elas, né, que era o momento do pula-pula, que eles gostaram muito. Também o momento de desenhar com tinta guache, a gente teve que pedir para parar, porque senão as crianças levavam o dia inteiro pintando, desenhando. Tínhamos que voltar para pintar o mesmo desenho, elas queriam pintar. E é muito interessante saber que existe essa intenção, essa vontade de participar, né? Essa vontade de ser ouvido, de ser visto. E é muito interessante que a Rede Mondó, agora também em parceria com a Fluir, proporciona esse momento, principalmente para as crianças, né? A gente está dentro de uma sociedade em que a vontade da criança ela é muito deixada aquém. As políticas da criança são sempre formuladas a partir da visão de adultos, não a partir do que a criança quer, do que a criança precisa. E eu achei muito interessante esse momento. O segundo momento que a gente teve foi já com a Cássia, né? A gente conversou a respeito, como nós estamos no mês de maio, a gente conversou a respeito da prevenção e combate ao abuso e exploração sexual. E eu achei muito interessante porque nós também conversamos com crianças. E a estratégia, foram crianças da mesma idade, e a estratégia que se foi usada, a mensagem que foi passada, eles conseguiram compreender. E eu fiquei muito feliz de estar lá naquele momento, porque recentemente fomos com a Jaque agora, e aí eu coloquei em prática aquilo que eu vi fazendo, e eu entendi como se fazia, e é isso aí, a gente vai conseguindo repassar e reproduzir, né, a partir desse entendimento, e é isso que é o voluntariado, né? O voluntariado é arrecadar esse conhecimento e possuir essa capacidade de passar para frente conhecimento, né, independente da instituição que se esteja, independente do lugar que esteja. Então, eu fiquei muito feliz em participar, novamente, de fazer parte da Rede Mondó, de fazer parte da Fluir, e a gente está aqui para seguir em frente em mais ações. Obrigada, Marciane. Agora a gente vai para a Yassanã. Oi. Oi, boa noite, pessoal. Me chamo Yassanã. Como eu disse no chat, né? Sou formada em Ciências Contábeis. Também sou universitária de Letras pela Federal, no campus Breves Pará. Eu sou voluntária na Rede Mondó. Eu participei do voluntariado em Corcovado. Foram 2 dias maravilhosos. Eu achei muito gratificante retribuir para a comunidade, até porque a minha família veio desta comunidade. Então, tá lá, poder ajudar, poder contribuir, mesmo da forma mais pequena possível, já foi demais para mim. No primeiro dia, eu tive contato com principalmente as mulheres adultas, que a gente estava fazendo currículo para elas e ensinando como se portar numa entrevista de emprego, auxiliando como deveriam ir e sobre o que deveriam falar. Também eu tive um breve momento com as crianças, fiz umas brincadeiras lá, umas gincanas com elas. Elas adoraram, ficaram até tristes quando acabou a brincadeira e a gente teve que ir embora, mas faz parte. No segundo dia, foi ainda melhor para mim, porque fizemos palestras de finanças pessoais e foram para crianças. Eu fiquei, meu Deus, é tudo isso aqui para mim, porque realmente eu acho muito importante, desde pequena, a gente ter uma noção do que fazer com o nosso dinheiro, de poder guardar, poder planejar, poder se organizar de verdade. E isso não é ensinado para a gente desde criança. Normalmente já ensino para adultos isso. Às vezes, teve colegas meus, até no meu curso, já na faculdade, que não sabiam nem como organizar o próprio dinheiro, que dirá ajudar os outros. Então, eu achei muito sensacional fazer isso. Foi o meu primeiro contato como voluntária na Rede Mondó. Espero que o primeiro de muitos. Tanto que eu já fui até em outra missão, agora ontem, para falar sobre o Maio Laranja. E daqui eu não quero sair, não. Quando precisarem, eu estou por aí. Obrigada, pessoal. Tá, gente, antes da gente passar para essa próxima etapa aí, que a gente já está com o tempo bem apertadinho, sobre como a gente deve conduzir a segunda dimensão, eu queria aqui ressaltar que
a Rede Mondó, ela nasceu, né, do voluntariado. Esse é o primeiro, essa experiência que as meninas estão falando é a primeira experiência do Afluir, do programa Afluir, que é o programa específico do voluntariado da Rede Mondó, mas, assim, o nosso trabalho, ele vem também alicerçado no voluntariado, porque, como o nosso nome, né, Rede Mondó, esse conceito de rede, ele é justamente por a gente entender que o nosso trabalho ele precisa ser feito a muitas mãos, então a gente tem aí, e já trabalhou com muitos parceiros de variadas formas, né, seja financiadores, seja aquele que doa suas expertises e o seu conhecimento, de alguma forma, para fortalecer o nosso trabalho. Então, não é de hoje, a gente só está nesse processo de intensificar e fortalecer ainda mais, né, essas ações, porque a gente acabou que ficou bem grande mesmo, né, e a comunidade, ela nos recebe muito bem e espera muito que a gente possa, de outras formas, contribuir, que a gente busca também essa variedade de expertises, né, por isso que a gente deve aí abrir o voluntariado tanto, né, para gente, eu falei um montão aqui e estava desligando. Não, fechou agora. Foi? Ah, tá. Onde foi que parou? Na parte de abrir. Tá, então, vamos lá. Só para concluir aqui, para não ter que me estender muito, a Rede Mondó, ela é alicerçada no voluntariado desde o seu processo de criação, e a gente está, nesse momento, querendo expandir isso, porque a comunidade, ela espera da gente também que a gente entregue muito mais do que a gente faz, e a gente está nesse querer, aí nesse processo de expansão, e e antes da gente ter essa proposta de voluntariado, muitas pessoas já nos procuraram, né, já nos procuravam para tentar também somar com seus conhecimentos, com a sua expertise, e a gente deve aí, né, para tentar atender tanto as necessidades da comunidade, né, quanto a necessidade daqueles que querem conhecer, né, o programa, querem conhecer o Marajó, ou querem se aprofundar um pouquinho mais. A gente deve atender aí tanto de forma presencial, nas ações presenciais, né, quanto de forma híbrida para aqueles que têm as suas expertises e que conseguem, né, fazer, né, doar o seu trabalho, doar seu esforço, não precisando estar necessariamente no território, podendo fazer de casa, até porque a Rede Mondó, ela se constitui, né, por um time que metade está no território, né, e a outra metade está espalhada em várias partes do Brasil, e a gente vai conseguindo fazer o nosso trabalho, né, vai conseguindo fazer as entregas, impactar o território dessa forma, tá? Então, a Cássia vai passar aí para o próximo passo para a gente não se perder muito no tempo, e no finalzinho a gente conversa. Então, gente, a gente falou, né, deu esse relato de experiência dessa primeira imersão. A segunda imersão já tem data pré-definida, tá? Fiquem atentos. Será agora em julho. A gente está construindo começamos a construir um edital de inscrição, que vai estar lá todos os critérios para a pessoa, o que é preciso, o que não é preciso. Será disponível, nesse primeiro momento, 10 vagas para as pessoas que querem, né, ter esse processo aqui com a gente, essa experiência. A priori vai ser, como a Glinda falou, a priori vai ser focado só no Pará, entendeu? Essas vagas vão ser destinadas só para as pessoas do Pará. Mas, assim, se a pessoa de outro estado... Isso, de forma presencial. Mas vai ter vagas híbridas para essas pessoas de fora do estado que querem participar de alguma forma, entendeu? Deixa eu ver. Essa segunda imersão continua sendo na comunidade de Corcovado, tá? A gente vai dar uma ajuda de custo em passagem e alimentação para essas pessoas que forem selecionadas. Deixa eu ver o que mais. Vai ser no dia 23 a 26 de julho já, né? 26 de julho. Até dia 26 de julho. A proposta de trabalhar esse primeiro momento só com pessoas aqui do Pará é justamente para a gente tentar estabelecer esse fluxo, né?
esse planejamento, né, esse padrão, né, do projeto. Como vocês sabem, nós somos novinhos, né, o programa Fluir é novinho, a gente quer ter essa primeira experiência aqui com pessoas mais próximas, até para a gente entender, né, sobre as possibilidades de custo logístico. Não sei se todo mundo sabe, mas para ver que Pará é muito, assim, de outras regiões do Brasil é muito caro, a logística do Marajó ela é muito complexa, então a gente quer ter primeiro essa experiência para ir moldando para que, né, nas próximas ações, atividades, a gente consiga preparar o terreno, né, para os outros, mas como a Cássia falou, isso não impede da gente dar a nossa contribuição de forma híbrida, né? Aí a gente observou que dos inscritos tem muita gente com muitas expertises que não precisam necessariamente estar aqui, mas conseguem contribuir estando na sua residência, estando na sua casa, mas aí a gente vai trabalhando para tentar absorver aí todo esse conhecimento, todo esse povo que quer somar com a gente. Acho que agora a gente abre para dúvidas, perguntas e tudo. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, a gente sabe que num período muito curto, assim, a gente não consegue, né, sanar todas as expectativas, todas as dúvidas, mas a gente vai deixar disponível o nosso edital, onde a gente vai poder se comunicar melhor, né, a gente tem nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, se caso você quiser perguntar por lá também, não tem problema, a gente vai se organizando aí para ir repassando as informações. E a gente fica agora disponível para tirar dúvidas, tá? Seja sobre o trabalho da Rede Mondó, seja esse processo do programa Fluir, tá? Estejam convidados a, enfim, contribuir ou tirar suas dúvidas. Pode falar, Jonas. Tá. Estão conseguindo me ouvir, gente? Beleza. Antemão, né, quero me apresentar primeiramente. Eu me chamo Jonas, sou daqui de São Luís, natural de São Luís do Maranhão. No momento, ainda não estou em formação, né, mas pretendo me formar na área da psicologia, né, entre outros vários motivos que está acarretando, né, em questão de eu entrar para a faculdade em relação a questões pessoais, mas isso não me impede de justamente eu fazer um projeto social a qual eu tenho e levantei, né, que é um projeto social chamado Mente Motivacional, né. Então, gente, eu faço palestra nas escolas em relação à motivação educacional, na amplitude deles conseguirem concretizar a amplitude da educação, fora da educação do ambiente escolar, né? Então, assim, eu entrei no site da Rede Mondó para conhecer um pouco do projeto, né? Me inscrevi, né? Falei com o representante, não sei qual foi a idade das meninas, né? Não sei se foi com a Cássia, ou foi com a nossa outra integrante da Rede Mondó, né? Que eu esqueci até o nome dessa maravilhosa aqui, dessa princesa que está olhada. Qual o nome? Glinda, na verdade, né? Então, me responderam justamente, me passaram o link, né, por essa questão, me inscrevi, e hoje estou aqui participando deste momento com você, dessa grande reunião importante, né? Eu saí desesperado, gente, meu computador deu problema, deu pânico, querendo entrar, e não queria justamente entrar no celular, né? Porque tantas notificações de mensagens, coisas, por essa questão eu queria entrar justamente pelo computador. Enfim, gente, eu resolvi ter esse momento de palestra com os alunos, né? Esse momento que eu posso estar me engajando e ajudando eles a enfatizar a educação motivacional para uma vida superior que o mundo hoje oferece, né? Profissionalismo, né? Reintegração profissional, né? Crescimento, né? Mental, e também ter uma ajuda em relação à questão da saúde mental hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente são acometidos por questão da depressão, ansiedade, né? Então, assim, eu ajudo muito em relação a isso. Eu vou estudando os casos, vou estudando sobre a questão das palestras, podcasts, né? Tem até uma psicóloga que eu assisto um podcast dela, que é chamada doutora Alana Nijar, né? Uma das melhores psicólogas, bem renomadas, conhecidas, lançou até um livro recentemente. E justamente eu queria poder participar desse Rede Mondó, né, me inscrever nessa questão para estar engajado com vocês, né, estou aqui ansioso para
as inscrições estarem abertas, né, para eu estar participando junto com vocês e crescer junto com vocês, dando meu apoio e minha assistência total para vocês. Gente, obrigado Obrigada, pela... João. Obrigada. Olha, só para te adiantar que a gente está desenhando aí, na verdade já está desenhado, a gente está aí próximo do início de um programa de saúde mental, né? Não sei se vocês já pesquisaram um pouquinho sobre breves, os dados de saúde mental, eles são muito preocupantes, Isso. e a gente tem trabalhado aí para iniciar esse programa de saúde mental, que vai ser, obviamente, né, em parceria com a escola, com a juventude, e aí já esteja convidado, né, para trazer um pouquinho do seu conhecimento. E a gente vai se comunicando. Ah, beleza. Estarei aqui disponível para todos vocês, gente. Pode falar, Letícia. Tá. Dá para me ouvir, gente? Dá sim. Maravilha. Bom, eu sou a Letícia, eu sou natural de São Paulo, mas eu atualmente estudo em Minas Gerais, em Confidência, eu faço engenharia agronômica. E, embora pareça que não tenha muito a ver, né, com o projeto, assim, por conta do curso, eu trabalho no setor de agroecologia e com estudos em agroecologia na escola. E foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, o fato de o trabalho envolver comunidades originárias, né? Então, são conhecimentos originários e tradicionais, e eu acredito que a agricultura verde, sustentável e que realmente se preocupa com a soberania alimentar no Brasil, hoje, ela é uma agricultura que também faz esse resgate das técnicas de povos originários e de culturas tradicionais, né? E a partir do momento em que eu fui lendo em relação às comunidades ribeirinhas e ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo projeto, me interessou bastante esse ponto específico, né? Eu já realizei um trabalho de pesquisa com mulheres na área rural, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Que é a área que eu estou estudando no momento. Mas eu tenho interesse justamente nessa área, principalmente com as mulheres, no momento inicial, mas depois também com a comunidade no geral, assim, sabe? Então, eu vi que existe essa possibilidade do edital e tudo mais, mas mais para pessoas próximas. No entanto, eu acho que seria interessante essa questão do híbrido, justamente para que esse resgate ele possa ser, como eu posso dizer, levantado, sabe, formalizado, para que a gente possa também analisar se essas práticas são também práticas em outros ambientes, não só em Marajó, não só nesse município, sabe? Então, é mais isso mesmo, eu acho que é para me pôr à disposição do projeto, caso esse tipo de trabalho seja executado no momento, infelizmente, por conta da graduação, né? Eu não consigo ir e voltar assim com tanta facilidade, né? Mas se no porvir o projeto tiver como uma técnica, um tipo de manejo ou um foco de estudo, a construção de uma horta, ou então a elaboração de um projeto que seja voltado à agricultura familiar na área de Marajó e que tenha um enfoque, sobretudo nas mulheres de Marajó, eu adoraria participar ativamente do projeto e me dispor a ir, dou um jeito aqui, vendo os brigadeiros, faço uns pão, dou um jeito, entendeu? Quando a gente quer, a gente corre, né? Então, assim, me dispõe, me coloca à disposição para esse tipo de atuação, né? De tanto auxiliar na construção de algo que seja parecido, né? Uma horta ou alguma coisa do tipo, com a valorização das práticas dos povos originais e tradicionais da região. Né? Acho que é isso. Muito obrigada. De nada, amor. Então, Letícia, obrigada pela sua fala. Que bom que a gente tem pessoas como você, né? A gente está aí num processo, né? Nesse programa, num outro programa que a gente desenvolve, que também a gente consegue captar voluntários. A gente tem o programa de enfrentamento à pobreza, que a gente chama de Rede Mais, internamente é de enfrentamento à pobreza.
E daí a gente observa, né? A gente tem o controle dessas famílias e, assim, a grande maioria delas, eu acredito que quase 100% delas estão em situação de insegurança alimentar. Então, uma das nossas propostas, que inclusive a gente já iniciou, foi a construção das hortas dentro das escolas. A gente tem aí 10 escolas onde a gente trabalha esse público de controle e a gente está aí na construção justamente para que a gente começa a trabalhar a ideia de quintais produtivos, né, de que forma a agricultura familiar ela pode ser esse ponto de apoio para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade alimentar, né? Então, é uma coisa que a gente reforça muito desde o do nosso processo de criação, é justamente esse resgate, porque lá nessa comunidade específica onde a gente vai trabalhar, é uma comunidade que é na beira do rio, né? Todo mundo tem terreno em casa, tem o quintal, mas quase ninguém produz. A gente tem um produtor de cacau, né? Que não é nem não é a hortaliça, nem, enfim, não é necessariamente a horta, mas assim, por que essas pessoas estão passando fome, né? Estão em situação de insegurança alimentar quando tem uma terra tão rica, né? O rio aí na beira da porta, só abrir a porta e descer que vai, enfim, a gente convive com esse paradoxo, não é uma realidade somente das comunidades que vivem às margens do rio, mas é também uma realidade das famílias urbanas, e a gente está tentando levar essa expertise para eles também, né, que eles podem ter quintais produtivos, eles podem ter as suas hortas, e assim, como que eu poderia, por exemplo, né, eu, Letícia, colaborar hoje? Né, como a gente está nesse processo aí de construção das hortas, você pode colaborar, por exemplo, fazendo conteúdo para as crianças. É só um exemplo. Como é que essas crianças vão trabalhar a horta dentro da escola? Ou então, para as mulheres, como é que essas mulheres conseguem trabalhar o conceito de quintal produtivo, enfim, da agricultura familiar, porque o público a gente tem, né? A gente tem, inclusive, um público que é de uma outra comunidade, que eles são, acho que 80% são extrativistas, né? Eles estão ali, né, no trabalho intenso voltado para a agricultura familiar, são pessoas que produzem para o PNAE, produzem programas de aquisição de alimentos, né? Eles fornecem a merenda escolar, mas eles precisam também expandir, por exemplo, as culturas, né? Trabalhar outras culturas, porque a gente trabalha aqui muito a questão dos derivados da mandioca, mas, assim, tem muitas outras possibilidades e a gente está aí nessa captura de pessoas, né, de conhecimentos que possam somar com aquilo que já existe, com aquilo que a gente pretende inserir. Pode falar. Só acrescentar uma coisa mesmo, porque realmente tudo isso é interessante, até porque, apesar de Corcovado ter sido uma grande vila, ter participado da era do arroz, da madeira, da borracha e tudo mais, toda essa produção ficou no passado porque os antigos moradores que faziam isso, os antigos moradores não estão mais lá, acabaram indo para outras cidades, vindo para Breves mesmo, e as pessoas que estão lá foram pessoas que vieram de outras cidades a tentar uma vida nova aqui e acabaram não continuando com esse legado. Então, é muito bom poder procurar ajudar eles dessa forma e ajudar a ensinar eles como se manter, porque o restante dos antigos moradores não puderam ensinar isso antes de saírem de lá. É só isso. Gente, tem algumas perguntas. Obrigada aí, Yassana. Tem algumas perguntas no chat e a gente vai tentar responder. Natália, sobre a data para o edital, até a Linda colocou aí, né? A gente está no processo de construção e assim que a gente finalizar, o nosso prazo, né, que a gente estipulou é até o final da outra semana. Mas, assim que a gente finalizar, a gente vai disponibilizar, a gente vai divulgar nas nossas redes, né? Eu já convido aqui, quem não segue a Rede Mondó, já começa a seguir, começa a ativar o sininho nas plataformas, porque a gente vai disponibilizar por lá também esses anúncios. E tem uma pergunta aqui que é sobre o e-mail, né? A comunicação será exclusiva por e-mail? Não só por e-mail. Também por e-mail, né? Mas, como eu falei, vai ser dados os anúncios no Instagram da rede. E aqui já está o link já fixado para o link do Instagram. Quem não segue,
Segue lá, por favor. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu responder. Vai lá. O Luiz perguntou aqui, há divisões de equipe, pois não lembro se me inscrevi nos requisitos online ou presencial. Então, Luiz, a primeira coisa, né, é a pessoa querer, né? Então, isso daí já é muito grandioso para a gente. E a gente deve, né, nesse primeiro processo aí de voluntariado, trabalhar alguns temas específicos, né? A gente quer trabalhar aí, a saúde da mulher, saúde do idoso, a gente quer trabalhar também dentro da questão do desenvolvimento econômico, educação financeira, meu Deus, que as mulheres comecem a trabalhar também a economia criativa, a gente pretende também trabalhar, né, com os temas que envolvem educação, a gente quer trabalhar moradia, água, energia, a gente quer comunicadores, então a gente tem muitas coisas que a gente quer trazer para esse primeiro momento que a gente está alinhando com a nossa equipe, né, a depender do perfil desse primeiro voluntariado, né, que será, né, pessoas aqui do Pará, e a gente vai ver, por exemplo, a gente tem ali cinco médicos que fizeram inscrição, então a gente vai fazer ações direcionadas para esses 5 médicos, então provavelmente a gente vai dividir eles enquanto equipe, né, tem ali engenheiro agrônomo, 3 engenheiros agrônomos, de que forma a gente pode pegar a expertise deles e fazer uma outra ação em paralelo, então a gente deve fazer as divisões dessa forma, o que vai determinar a divisão são os perfis profissionais, a gente recebeu algumas informações de vocês ali, mas aí, como vocês têm as nossas redes sociais, vocês podem também disponibilizar lá outras informações que vocês achem necessário, que possa contribuir. Como eu falei, aqui a gente trabalha um pouco de tudo, né? A gente tem aí 4 dimensões que, se a gente for abrir a caixinha, tem muita coisa para trabalhar. Então, por exemplo, se eu sou assistente social, se eu sou médico, de que forma eu, como médico, como assistente social, conseguiria colaborar com o território em uma situação de vulnerabilidade social? De que forma eu, como professor de educação física, poderia trabalhar a saúde do idoso? De que forma eu, como nutricionista, poderia trabalhar em segurança alimentar? Então, a gente vai entender primeiro esses perfis dos inscritos, né? Fazer essa triagem primeiro, que é daqui da região, e depois entender como a gente vai trabalhando os próximos grupos. Então, as equipes, elas devem ser determinadas a partir desses perfis. Eu não sei se eu consegui sanar a tua dúvida, se é esse conceito de divisão que você está tentando entender? Sumiu. Deixa eu ver se tem outra. Sou geógrafo, se tiver... Sim, temos, sim. A gente está aí na pauta ambiental também, né? O nosso princípio, né? O princípio do nosso discurso é que, para a gente cuidar da floresta, a gente precisa cuidar das pessoas, daquele ser humano que está embaixo da floresta, senão não adianta, né, fazer o discurso sobre preservação da Amazônia e aquilo que a gente puder, né, trabalhar. A gente já tem algumas ações que a gente trabalha sobre a preservação da Amazônia, sobre questões ambientais, sobre questões ecológicas. A gente já trabalha isso, inclusive, em uma dos nossos projetos, que é a Jornada para o Amanhã. Mas, assim, o que tiver aí para somar de expertise, a gente está entendendo como pode absorver. Pode falar, Andresa. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Andresa, sou aqui de Belém também. Eu fiquei com um pouco de dúvida, porque, assim, eu conheci a Rede Mondó por conta do projeto Afluir, e aí eu me inscrevi para ser voluntária do Afluir. Mas durante a reunião de hoje, eu me vi em vários outros pontos que eu também poderia somar. E aí eu fiquei em dúvida se, no caso, a gente que está aqui, que veio por esse caminho, a gente pode expandir, e também se a imersão que vai acontecer, ela vai ser uma imersão que vai ser geral, né, da rede, onde a gente vai poder conhecer todos esses outros projetos que eu fiquei sabendo melhor agora, ou se vai ser algo voltado para o programa Fluir. Então, Andresa, tem alguns projetos, algumas atividades que a gente já desenvolve, que a gente consegue pegar e levar para esse processo de imersão. Por exemplo, a gente consegue
trabalhar o programa de enfrentamento à pobreza a partir dos voluntários do Afluir. A gente consegue trabalhar, por exemplo, a jornada para o amanhã a partir dos voluntários da Afluir, mas a gente não consegue, por exemplo, trabalhar o SGI porque já foi implantado, ou a gente não consegue trabalhar, por exemplo, com algum determinado público, porque eles não estão necessariamente ali incorporados. Aí, por isso que a gente vai... o Afluir, ele é uma forma de imersão também nas outras atividades que a gente já desenvolve. A gente tenta trabalhar tudo de forma integrada, por quê? Porque, além da gente também ter um grupo de controle, né, que são muitas pessoas, muitas famílias, a gente tenta otimizar também custos, recursos, porque, como eu falei, o contexto marajoara, ele é muito complexo, né, de várias formas, né, tanto de deslocamento, né, quanto na aquisição de serviços, quanto em questão de fornecimento de serviços, enfim, são várias questões. Então, tudo que a gente conseguir condensar ali, por exemplo, nesse primeiro momento da comunidade Corcovado, seja utilizando a expertise de outras atividades, de outros projetos que a gente desenvolve, a gente pode fazer isso também. Ali na comunidade Corcovado, a gente pode levar, né? A gente tem o nosso grupo de controle, que são praticamente 90% das famílias que moram ali estão no nosso grupo de controle, mas tem outras pessoas que estão de fora. Então, a gente consegue levar para lá tanto ações para essas famílias do programa de enfrentamento à pobreza, quanto outras ações que vão extrapolar, né, esse público, que vão alcançar outros públicos. Isso a gente consegue fazer através do Afluir, tá certo? Então, são várias possibilidades. O Afluir, ele é esse mundo de possibilidades que a gente pode criar aí para alcançar tanto a família de Corcovado, quanto futuramente as famílias do Lixão, que a gente trabalha, quanto as parteiras. Isso daí é só a experiência de Corcovado, é só a primeira para a gente ir moldando esse trabalho, esse programa. Mais alguma dúvida, gente? Ah, sim, alguém perguntou aqui se tem alguma atividade turística na região. Eu vou falar aqui quanto Marajoara, que a gente tem, não quanto Marajoara, quanto Brevense, porque Soure, por exemplo, a questão do turismo ela é muito bem trabalhada, né? No entanto, Breves, a gente ainda está, né, nesse processo de tentar entender o que seria uma atividade turística, então é tudo muito escasso aqui com relação à organização, né, de uma rota turística ou algo do tipo, mas a gente está organizando internamente também uma rota turística, não só em Breves, né, mas talvez nos municípios vizinhos. Então a gente é uma coisa que a gente tem trabalhado internamente também, porque é uma coisa que muito nos cobram, né, e a gente quer transformar ali a comunidade de Corcovado em uma comunidade de base, né, base comunitária turística, né, para que eles possam receber as pessoas de fora, para que eles possam se beneficiar financeiramente disso, para que eles possam crescer, né, para que eles possam ter os seus produtos de venda, enfim, a gente está trabalhando nessa possibilidade. Sou artista e gostaria de saber se há algum interesse em trabalhar no teatro. Sim, com certeza, né? A gente tem aí, como a Marciane falou, a gente tem um público, né? E eu não estou falando só do nosso público de controle, mas a gente tem em Breves uma realidade de crianças que não têm acesso a entretenimento, não têm acesso a teatro, não têm acesso a lazer. Então, se não está dentro de casa, ou está na escola, ou está só dentro de casa, né? A gente não tem, eu falo porque eu cresci dentro dessa realidade. A primeira vez que eu participei de um teatro ou fui ver um cinema foi fora, né, do meu município, foi fora do Marajó, e até hoje, por exemplo, meu filho não tem acesso a isso, então a gente tem que, enquanto mãe, enquanto pai, se virar nos 30 para poder, né, garantir algumas possibilidades para as nossas crianças, mas, assim, tudo que envolve arte, dança, cultura é muito importante para a gente, porque faz parte desse nosso processo de desenvolvimento enquanto seres humanos, e a gente tem certeza que isso impactaria muito positivamente nessa transformação da realidade social das nossas crianças, que eu acho que alguns de vocês já têm um pouquinho de conhecimento. Seria possível criar um grupo de WhatsApp? Sim, a gente pode pensar nessa possibilidade aí, trabalhando. A gente já tem alguns grupos de WhatsApp, né, de outras atividades que a gente desenvolve, então a gente pode pensar aí, a gente vai conversar internamente sobre isso.
Deixa eu ver o que mais. Acho que o Museu Corcovado, sim, seria muito bom. Seria muito bom muita coisa, né? Então, eu acho que é isso de pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta que a gente não respondeu? Que passou despercebida aqui? Acho que acabou. Não? Se não, então a gente... Opa, pode falar, Jonas. Só uma pergunta. Em relação à questão de pessoas que têm formação, pessoas assim do tipo, podem ser também pessoas que estão querendo entreter a questão dessa posição, ou pessoas que não são formadas, não têm nenhuma formação, a não ser o ensino médio, ou algum tipo de conhecimento gerado, né, para estar podendo ajudar no projeto também. Não, a gente não faz distinção, né, de nível de escolaridade, nem nada. Se a gente entender que você tem alguma coisa, né, para contribuir com a gente, que a gente precisa disso, que você está com disponibilidade, a gente pode absorver, sim. A gente tem, inclusive, muitos parceiros nossos que, na verdade, não tem uma formação, ou preferiram, enfim. Mas tem muitos outros conhecimentos que agregam naquilo que a gente faz. A gente tem, por exemplo, as parteiras, né? A maioria das parteiras, né, das senhoras que a gente trabalha, elas são analfabetas ou são analfabetas funcionais, mas é um grupo, né, é uma associação que ela é muito forte, muito potente no município, e a gente sempre trabalha em parceria com elas, né, para justamente absorver esses conhecimentos que são tradicionais, e assim a gente vai fazendo também com outras expertises. A gente não difere, né, se a pessoa terminou a faculdade, se não terminou, se não quer fazer, a gente não faz essa seleção, tá bom? Ah, beleza então, gente. Obrigado. Acho que é só, né? A gente vai tirando devagar as dúvidas de vocês, né? A gente vai ver se consegue fazer uma outra live depois da publicação do edital, tá? Ou no dia da publicação a gente vai tentar entender, tá bom? Quem quiser falar mais um pouquinho sobre o seu trabalho, como consegue trabalhar ou com criança ou com mulheres, enfim, como consegue desenvolver um trabalho que poderia, talvez, agregar aqui com aquilo que a gente já desenvolve, ou então uma coisa diferente, não sei, pode mandar para a gente no Instagram, tá? Que a gente tem uma equipe, né? Nem sempre sou eu, às vezes é a Cássia, às vezes é a Fernanda, a gente tem aí uma equipe que fica tomando conta das redes sociais, a gente tem um fluxo muito intenso de pessoas, né? De dúvidas que vão surgindo por lá, mas a gente vai devagarzinho tentando responder as dúvidas de vocês, tá bom? Dito isto, muito obrigada, boa noite. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. A gente vai tentar disponibilizar também, ao longo do tempo, material para vocês entenderem um pouquinho de cada coisa que a gente desenvolve aqui no território, tá bom? E, assim, falem da gente também por aí, tá? Falem para os seus amigos, divulguem o nosso trabalho. Não é sobre a Minglinda, não é sobre a caça, mas é sobre as crianças do Marajó, tá? É sobre essas mulheres, é sobre as mães, é sobre os idosos, tá bom? É sobre uma população que está aí muito aberta para receber o carinho e o trabalho de vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. A gente agradece aí esse tempinho que vocês tiraram para estar com a gente aqui, conhecendo o nosso projeto. E estão aí.